Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Gratidão, mestre, pela sua presença novamente aqui. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado A Consciência é o que eu sou. Nesse livro, o Joel faz o seguinte comentário, mestre: será necessário algum tipo de choque para despertar a humanidade para o que vem fazendo? Nesse contexto, mestre, qual o significado e no que se enquadra esse choque ou esse sofrimento para o despertar da consciência? Esse sofrimento, Gilson, é a condição presente de resistência, de conflito com a vida. É algo que está presente em razão da presença desse fundo psicológico, que é o eu, esse mim, esse ego. A vida, ela nela, como ela é, exatamente como ela é. Não como o eu, o ego, está vendo a vida, mas como a vida é. Ela não carrega sofrimento. O ser humano, a pessoa, dentro desse sonho de mundo, onde ele se vê como uma entidade separada da vida, ele conflita com a vida como ela é. Então, nesse conflito com a vida, há resistência, há uma luta, há esse sentido de separação e, portanto, o sofrimento está presente. Então, o papel que o sofrimento desempenha é esse papel presente em razão desse modelo de separação, de dualidade, onde o sentido de um eu está presente olhando para a vida a partir daquilo que ele espera que a vida tenha para ele, represente para ele, que ele deseja da vida. E quando isso está presente, em razão desta separação e desse modelo de julgar, comparar, avaliar a vida a partir deste equívoco, o sofrimento está presente. Então, qual é o papel do sofrimento? O papel do sofrimento é um papel que esse sentido de uma identidade egóica está sustentando na vida, está sustentando na existência. Porque a vida em si é algo que está fora desse movimento do ego. Mas o ego está tentando ajustar a vida àquilo que ele almeja, aquilo que ele deseja. Está tendo expectativas a partir desse sentido de separação, onde existe ele e a vida. A partir desta condição, o conflito está estabelecido. E onde há conflito, há sofrimento. Mas isso está presente em razão desta ilusão, dessa ignorância, dessa ilusão de alguém presente na vida, alguém presente sendo experimentador dentro da experiência, sendo o observador vendo as coisas e tendo destas coisas a expectativa que ele deseja, que ele busca, que ele almeja ter. Então o conflito está estabelecido. O sofrimento em si, ele não é real sem alguém. É como a questão do medo, Gilson. Não há medo nele mesmo, não existe o medo em si, assim como não há o sofrimento em si. O sofrimento pressupõe a presença de uma identidade que se separa como sendo o sofredor. O medo pressupõe uma identidade que se separa para ser o medroso. Então não há esse medo sem o medroso, não há sofrimento sem o sofredor. E a presença desse sofrimento é, na realidade, a presença desse sofredor.
porque é ele que está resistindo, lutando, tentando mudar, tentando alterar a vida como ela é. Então, enquanto isso se sustenta, a ilusão se sustenta e o sofrimento se sustenta. Quando nós tomamos ciência da verdade de simplesmente ser, esse ser é a própria vida. Como não há separação, não há conflito. Se não há conflito, não há sofrimento. Então, o fim para o sofrimento é o fim desse eu, desse sofredor, desse que se vê com expectativas, desse que se vê olhando para fora, vendo o mundo a partir dessa ilusão, deste sonho, desse modelo egocêntrico, onde há esse autocentramento, esse autointeresse e esse desejo de que a vida seja como ele quer que ela seja. Só que não é assim. Tomar ciência disso, desse sentido do eu presente, é o fim desse eu. E, portanto, é o fim para o sofrimento. Essa questão do sofrimento é algo que precisamos investigar. E a gente pode explorar um pouquinho mais isso aqui com você. Ô mestre, é muito interessante como essa visão que o mestre passa, né, eu tenho acompanhado de perto o trabalho com o mestre, participando dos satsangs, daqui a pouco, essa visão acontece. Aconteceu uma situação profissional recentemente que, com certeza, se fosse algum tempo atrás, eu ia entrar num sofrimento muito grande. E aí aconteceu um fato externo que não depende de mim, e aí começou uma metralhadora de pensamentos. E aí, num normal, antes de estar acompanhando o mestre, eu ia me embalar naqueles pensamentos, né, foi uma derrota, que perdeu isso, perdeu aquilo, não foi do jeito que eu queria. E o que que aconteceu? Veio essa metralhadora de pensamentos e eu vi esses pensamentos vindo. E são só pensamentos vindo. Tem um fato, alguma coisa que aconteceu, e a mente mandou um monte de pensamento, mas eles foram vistos. E aí foi engraçado, porque em vez de mergulhar junto deles e sofrer com aquilo, como pessoas próximas a mim, no âmbito profissional, ficaram indignadas e etc., eu vi o quanto era só esse fluxo intenso de pensamentos. Então é muito. Eu quero que o Messi fale um pouco mais sobre. É bem interessante isso. Nós estamos na ilusão, nesta ego-identidade, particularizando a experiência. Então, há só uma experiência acontecendo. Mas essa experiência acontecendo, quando ela não é particularizada, ela é parte do experimentar da vida. A vida é um experimentar constante. Ela está sempre se mostrando como uma possibilidade de um puro experimentar, quando o ego não está. Quando o ego entra, esse sentido do eu, que é o que temos feito há milênios, esse é o nosso condicionamento, essa é a condição na prisão para essa ego-identidade, nós estamos sempre interferindo e particularizando aquilo que acontece como sendo uma experiência para mim. E, do ponto de vista desse mim, ele só quer ganhar, ele só quer levar vantagem, ele só quer se dar bem, porque ele está interessado 100% nele próprio, sempre, 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 invariavelmente. Todo o interesse do ego é nele mesmo. Ele não tem qualquer relação com a existência, com a vida. Gilson, isso é muito delicado. Nós acreditamos que estamos fazendo algo pelo outro. Se olharmos de perto, iremos ver que o interesse egocêntrico em nós, ele é de tal teor que o ser humano nunca, nunca está interessado em outra coisa, a não ser nele mesmo. Então ele sempre tem que se dar bem, ele sempre tem que ter sucesso, ele sempre tem que alcançar, obter, realizar. Mesmo que isso implique
e externamente numa tremenda confusão e desordem nesta manifestação, neste grande sonho, que não é o sonho dele, ele está particularizando para ele esse sonho. Mas a existência é um sonho divino. Mas o ser humano quer, cada um, que a vida esteja a serviço dele ou dela. Então, esse modelo egocêntrico de ser alguém dentro da experiência faz com que esse experimentador, que é o ego, tenha sucessos e fracassos, fracassos e sucessos. E ele vive nessa gangorra entre fracasso, sucesso, sucesso, fracasso, e ele não sabe absolutamente nada, porque as coisas acontecem como acontecem. Ele não tem controle disso. Mas ele sabe, apesar de daqui a pouco suspeitar que não tem controle, ele continua inconformado e numa crença de que pode fazer algo, quando na verdade não pode. Tudo é determinado, Gilson, pela vida, pela existência. E o ego se sente muito importante em meio a tudo isso. E é por isso que ele se revolta, ele se frustra, ele sofre, porque ele se vê como uma entidade separada que acredita ter controle, poder controlar. Só que, de fato, não é assim. A maior prova disso é que nem sempre dá certo seus projetos. E quando parece que está dando certo, alguma coisa lá na frente, é só uma questão de tempo para mostrar que não é bem assim. Ou seja, não é assim, colocando de uma forma bem, não é assim que a banda toca. A vida é como ela é. Mas o sentido de um eu presente, de uma identidade egóica presente, tentando tornar a vida como algo particular para ela, essa identidade está criando sofrimento para si mesmo e para o outro. Então, nossas relações com a pessoa mais próxima, que dizemos amar, ainda é uma relação egocêntrica. Porque estamos, basicamente, nesse sentido do eu, do ego, com problemas. Como podemos ter uma relação com o outro sem estar oferecendo também o problema que somos para ele ou para ela? Então, a nossa condição é muito delicada. A não ser que conheçamos a nós mesmos e compreendamos todo esse movimento desse centro ilusório e, de fato, nos livremos disso, dessa ilusão, dessa identidade egóica, o sofrimento continuará em suas diversas formas. Então, as pessoas querem descobrir como se livrar do sofrimento. Só que elas não perceberam que o sofrimento não é algo separado delas, do qual elas possam se livrar. É a presença do sofrimento ali, é a presença do sofredor ali. Então, quando a gente olha para a vida, acredita que a vida está sendo difícil para mim. Na realidade, esse mim é a dificuldade da vida. A vida está produzindo sofrimento para mim. Na verdade, esse mim é o sofrimento da vida. E um detalhe, Gilson, é só dessa vida particular, dessa vida egocentrada. Então, o sentido de um eu presente precisa ser investigado e descartado, porque ele é uma fraude, ele é o sofredor. E é esse sofredor que sustenta o sofrimento. Ele é o medroso, é esse medroso que sustenta o medo. Veja como isso, Gilson, é diferente de tudo que nós já ouvimos aí fora. As coisas nos causam medo, as pessoas nos causam medo, as situações trazem medo para nós. O mundo nos provoca sofrimento, as pessoas nos fazem sofrer e por aí vai. Só que isso não é verdade. O sentido de uma identidade presente é que está sustentando a experiência do medo,
a experiência do sofrimento e do conflito, inclusive com pessoas, com situações e com tudo mais. A vida é o que ela é. Se o eu não está, o ego não está, não importa o que esteja acontecendo, não existe o sofredor. Então não há sofrimento. Não existe o medroso, então não há medo. Mas isso é realmente algo, como você costuma dizer, bem radical. É o fim da ilusão de alguém presente. Precisamos descobrir isso. Nascemos, Gilson, para descobrir que não nascemos. Nascemos para descobrir que, além desse assim chamado nascimento, vida e morte, nossa natureza real permanece intocável nessa realidade que é Deus. A ciência disso é o fim do sonho. Isso é o fim do sofrimento. É o fim da ilusão de um eu presente carregado de conflitos, de medos, de desejos e tudo mais. Ô, mestre, as falas do mestre, essa visão do mestre é completamente radical e completamente diferente de tudo que a gente vê dentro do autoconhecimento dito aí fora, da espiritualidade. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui de uma inscrita no canal que ela fala o seguinte: sim, faz super sentido, entendi cada palavra, conexão perfeita. Mas e agora? Necessitamos escrutinar cada pensamento e atitude? Compreendi. Não, na verdade, você entendeu, conseguiu acompanhar. Então, intelectualmente, ficou claro para você alguma coisa. Mas agora, uma outra coisa se faz necessária. E essa coisa é a ciência da compreensão. Essa compreensão, ela não vem de um entendimento verbal, de um entendimento intelectual. Essa compreensão vem de um perceber direto. E esse perceber direto significa a ciência da verdade se revelando. Ele tocando em um nível fora do intelecto, fora desse percebedor. Então, a ciência da verdade se revela na verdade. Em outras palavras, este ser que você é a própria verdade tendo a revelação. Então, é nesse nível que a compreensão acontece. Isso requer um trabalho de autoconhecimento. Requer um trabalho de aproximação desta atenção sobre o movimento do eu, sobre o movimento da mente. Quando esta aproximação do autoconhecimento está aqui, há uma revelação que é a revelação da meditação. Nesta meditação, o silêncio se revela. E aí fica a clareza disso. Então, não se trata de analisar, não se trata de escrutinar, não se trata de refletir. É outra coisa que se faz necessário, é a ciência do autoconhecimento e uma aproximação direta da arte de ser consciência, que é meditação. É por isso que o nosso convite para encontros online e presenciais são fundamentais, porque algo acontece e fica claro num nível novo. Então, uma aproximação real disso se revela quando, nessa prontidão de perceber a realidade, o silêncio acontece. Esse olhar sem o eu acontece. Então, há algo que se comunica fora da fala, fora das palavras, fora do intelecto, fora do entendimento verbal. O mestre, até exatamente sobre esse assunto, né, o estar em satsang, aqui nos vídeos no YouTube, o mestre está sempre nesse estado de presença, nesse silêncio. Só que realmente tem uma diferenciação, né, de estar num encontro ao vivo e ainda mais um satsang que é o final de semana inteiro. Então, realmente é algo que o mestre também nos satsangs compartilha palavras, né, responde nossas perguntas,
Só que essa presença, esse estado de graça que o mestre vive, que é uma energia, alguma vez o mestre falou sobre, a gente não usa esse termo, né, mestre, mas é um campo, né, que o mestre vive que facilita demais esse estado, porque eu vejo por mim, né, no começo eu assistia muitos vídeos, depois, quando eu passei a participar dos satsangs online primeiro, né, no terceiro ou quarto satsang online, daqui a pouco ficou muito nítido, né, o quanto esse centro é só um pensamento. E óbvio que teve uma compreensão, mas o né, esse centro está sempre voltando, mas com esse compartilhar de presença do mestre, é uma facilitação incrível, sem palavras. A princípio, Gilson, a nossa aproximação ela é verbal, ela é intelectual. Raramente alguém se aproxima a partir do silêncio. Em geral, o nosso intelecto ele está muito ativo em razão dessa busca, dessa procura e de todo esse movimento de aproximação através dos livros e de ouvir palestras, participar de eventos. Intelectualmente, é a forma mais comum dessa primeira aproximação. Mas nesse contato existe algo que ocorre. Esse algo é interessante que você descubra o que é. Porque não dá para a gente colocar exatamente em palavras, você usou uma expressão aí, há um campo, existe algo sim presente nesse contato, que silencia esse intelecto inquieto, que na verdade é um intelecto tagarela, agitado, cheio de ideias, cheio de crenças, cheio de conceitos. Até para escutar uma fala como essa, em geral, o ser humano carrega uma grande dificuldade. Porque escutar significa a liberdade de ouvir em silêncio. Não pode ter o intelecto ativo, tirando conclusões, concordando, discordando. Isso não é escutar. E é assim, em geral, que nos aproximamos dessas falas. Então, nós temos muito pouco espaço de silêncio interno para uma compreensão real. É quando o silêncio acontece internamente que as palavras perdem a importância. Porque nesse momento, Gilson, o intelecto perdeu a importância. Nesse instante, a verdadeira comunhão acontece. O que as pessoas não sabem, Gilson, é que nesse trabalho existe algo muito, mas muito maior que a fala, que as palavras, é o contato com o silêncio. Quando ele ocorre e há uma comunhão de coração, então, nesse momento, há um compartilhar de presença, de real consciência. Aqui, esse natural estado, ele é compartilhado a partir desse silêncio, e não dessa fala. Aquilo que temos mais importante aqui não é a fala, Gilson, é o compartilhar do silêncio. Então, é muito comum, em um contato com o ser realizado, esse compartilhar acontecer pelo olhar, pelo silêncio, pelo toque físico. Assim, a presença física, o contato físico com o ser realizado, tem um valor extraordinário. Há uma outra forma que é também pela palavra. Mas isso ocorre apesar desse centro egóico, ilusório, hiperativo, com o intelecto condicionado, correndo dentro de cada um de nós, quando estamos em contato com o ser realizado. Então, há algo sendo compartilhado que, apesar
de você, ele acontece. Então, você é silenciado pelo poder desse silêncio, pelo poder desta presença, desse toque, quando fisicamente temos a oportunidade, pelo silêncio, quando o silêncio nos toca num nível real, profundo, e o cérebro se aquieta, pelo olhar, enfim, há uma forma disso acontecer. Então, esse contato em satsang é algo fundamental. E como você disse, um vídeo de 20 minutos é uma coisa, 2 vídeos, 3 vídeos, mas o intelecto é muito agitado. Ele sai de um vídeo agitado ainda. Então ele tem um próximo. Isso realmente é maravilhoso, isso realmente lhe dá um grande apoio interno de aproximação. Mas existe algo muito maior do que um vídeo de 20 minutos ou 2 vídeos, é o contato de algumas horas sob esse silêncio, sob o poder desse olhar, sob o poder desta palavra, nesse olhar e ser olhado, nesse real ver sendo visto. Então, esse contato, que na Índia eles chamam de darshan, de apenas descobrir o que é ficar quieto. Então, a meditação floresce, seu estado natural se revela. E isso é algo que não requer qualquer movimento intelectual, de entendimento verbal. O mestre, e falando de mim, né, eu era tão inconsciente desse fluxo intenso de pensamentos que, né, obviamente sei que tem pensamentos, mas não tinha essa ciência desse fluxo intenso de pensamentos. E em satsang, como tem esse parâmetro, porque o mestre está nesse silêncio e mergulhando, né, nesse compartilhar de presença com o mestre, daqui a pouco algo novo acontece, onde esse silêncio acontece, aí fica muito claro como no ego a gente vive uma vida muito miserável, a gente é escravo dos pensamentos e sempre com uma atividade grande de preocupação, de inquietude ou de satisfação com coisas e etc. E o mestre, nesse silêncio, vive livre. E embarcando um pouco nesse silêncio do mestre, dá para ver o quanto é uma vida miserável essa vida na mente, essa vida nessa identificação com os pensamentos. É porque a nossa visão particular de mundo é a visão do sonho, de alguém presente dentro da experiência, de alguém presente sendo experimentador. Enquanto que, na verdade, só temos a vida acontecendo, não tem alguém. Esse alguém é uma projeção do próprio pensamento. O próprio pensamento, ele se passa pelo pensador, se passa pelo observador, se passa por aquele que está ouvindo, se passa por aquele que está fazendo, sentindo. É o próprio movimento do pensamento que é o movimento do passado, presente, criando essa ilusão. Em satsang, nesses encontros, fica revelado. Chega um instante que se revela a você o seu ser, que não tem nada a ver com esse pensamento, não tem nada a ver com esse movimento do eu. Então, algo novo se mostra. É quando você começa a perceber algo muito real fora desse sonho. E isso é algo realmente fascinante. E inclusive, né, mestre, é fora de um conceito disso, porque dentro dos estudos da espiritualidade, a gente estuda, né, eu sou, né, só existe Deus, e acaba que é só mais a pegadinha do pensamento repetindo frases. Nesse silêncio com o mestre é algo completamente fora disso, não tem nenhum pensamento, é esse silêncio. Então é algo que é realmente além das palavras, né? Mestre, mas já encerrou nosso tempo aí, então gratidão por mais esse videocast. Para quem está assistindo o vídeo,
né? Deixa o like aqui no vídeo, faz um comentário trazendo alguma pergunta para um próximo videocast a gente trazer. E principalmente, para você que está fazendo sentido o que o mestre diz, se dê a oportunidade e vem participar de um encontro intensivo de final de semana. No primeiro link fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp de informações sobre esses encontros, onde tu vai poder vivenciar de alguma maneira, né, para poder ter essa compreensão de tudo que o mestre fala. Mestre, gratidão aí. Ok, Gilson. O paradoxo aqui é dizer que Deus nunca deixou de ser o que Ele é. E você nunca deixou de ser aquilo que sempre foi. Estamos lidando com um princípio que o Joel chama de erro.